a gente juntou as competências para uma mesma área que está fazendo o cultivo de alimentos, ou produção de alimentos, também fazer a produção de eletricidade. Olha, aqui eu costumo dizer que é um laboratório a céu aberto, né? Uma vitrine tecnológica. Então, um projeto multidisciplinar que tem a parte de elétrica, a parte de engenharia, a parte de solos, a parte de gases, de planta, a parte de manejo das culturas. Esse projeto AgriPV está aqui no campus da Exalc USP, aqui em Piracicaba, São Paulo. É um projeto onde a gente está unindo duas expertises muito interessantes, que é a produção de energia solar, através das placas, dos painéis fotovoltaicos, com a expertise da agricultura. Como vocês podem ver, cultivando soja, cultivando forragem para o gado. Então, a ideia de união de produção de energia limpa, fotovoltaica, com a produção agrícola, com a lógica de nós otimizarmos o uso da terra hoje no Brasil. A gente está buscando ver se a gente começa a aumentar a eficiência do uso da terra. Então, as placas solares, elas podem resultar em perdas de produtividade, justamente por sombrear as culturas agrícolas, e é isso que a gente está testando, se a gente vai ter perda de produtividade e se essa perda de produtividade é compensada pela produção de energia elétrica. É juntar duas competências para usar o mesmo recurso e no mesmo terreno ter duas funções: produzir eletricidade e produzir alimentos. A gente dividiu essa potência em 3 partes iguais. Então a gente tem aqui 3 setores, digamos assim. Um setor, ele é uma espécie de usina fotovoltaica de solo convencional, onde a gente não tem integração com nenhum tipo de cultivo, né? A terra, o chão, ele fica basicamente sem nada. Um outro setor, um outro sistema é com vegetação rasteira, né? No caso braquiária. E o outro é um cultivo já mais comercial, né? Com módulos inclusive mais altos, que nesse momento a gente está terminando a safra de soja. Então cada um desses 3 sistemas eles tem a mesma potência, e a ideia justamente era fazer uma avaliação se existe alguma diferença de desempenho de geração de eletricidade por conta dessas diferentes configurações. Esse projeto ele é um projeto da USP, da Universidade de São Paulo, e ele tem 2 grandes equipes envolvidas. De um lado do painel fotovoltaico, nós temos os colegas do Instituto de Energia e Meio Ambiente, lá de São Paulo, capital, e do outro lado fica a coordenação da Exalc e do Cicarbo, o Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical, onde a gente fica responsável pela produção agrícola. No nosso caso do Instituto, é muito importante que nós trabalhamos mais com usinas solares, que a preocupação é produzir o máximo de eletricidade, mas os estudos que estão sendo feitos aí, além da produção, também nos vai dar algumas informações de como fazer conservação do solo e reduzir as emissões de CO2. Nessas medições nós colocamos sensores de umidade do solo e também de temperatura para nós quantificarmos temporalmente como que se dá o movimento de água embaixo das placas e fora das placas, principalmente entender o impacto da implantação do sistema agrivoltaico na dinâmica de água e de temperatura no solo. E aí, nessas medições, nós temos também entendendo como que se dá os estresses físicos para o crescimento das plantas e dos sistemas radiculares das culturas nesses sistemas com e sem placas também. Aqui no projeto eu venho desenvolvendo uma linha de atuação que é medir a emissão de gases do efeito estufa. Então, por exemplo, a gente tem um sistema tradicional de usina solar, onde tem o solo descoberto, e os outros sistemas onde a gente tem integração que tem as plantas, né? Então, dentro desse sistema a gente vai analisar como que é esse fluxo de gás do efeito estufa. No caso aqui específico, a gente está analisando CO2 e N2O. Eu trabalho com monitoramento de entrada térmica e hídrica nos nossos sistemas, né?
Então nós temos algumas estações meteorológicas com pluviômetros automáticos para a coleta da precipitação. Então nós avaliamos essa distribuição de água gerada, né, pela interceptação de água pelo painel fotovoltaico. E a nossa ideia é entender qual seria o impacto dessas placas solares na dinâmica da água, né, e na redistribuição de precipitação ali no sistema. Atrelado a isso, nós realizamos também estudos após a implantação desses sistemas para entender quais seriam os processos físicos ali afetados por essa construção. O projeto ele é inovador no que é de cultivos de cultura extensiva, porque o agrovoltaico, que se chama, o agrivoltaico, ele tem uma vocação mais para a agricultura familiar, hortaliças, pequenas propriedades, e aqui ele tem uma coisa de inovação que está trabalhando com cultura extensiva, que é muito que se usa na nossa agricultura. Tá? Nesse estudo nós já identificamos que nós temos uma concentração da distribuição de água na aba desses painéis, e isso resulta no solo em um fluxo vertical, incrementando a recarga subterrânea de água no perfil do solo. No momento a gente está na fase da colheita da soja, que a gente vai conseguir avaliar a produtividade, mas em alguns pontos que é mais sombreado, já observa-se que a soja teve um pouco de atraso no estágio vegetativo e reprodutivo dela. Esse é um projeto muito interessante porque, além de gerar oportunidade de a gente fazer uma série de pesquisas, formar estudantes de graduação, mestrado, doutorado e pós-doc, é um projeto ou uma plataforma científica que permite também gerar energia elétrica, que ele possa reverter aí para a instituição na casa de cerca de R$200 mil por ano de contrapartida para a instituição, no caso da injeção da energia na rede da instituição. Então é um valor que a universidade deixa de gastar da conta de luz que ela tem hoje no campus.